está evaporando, porque o espelho d'água está lá, mas a água não está chegando, porque não está chovendo tanto lá. E vai evaporar e evapora um monte de água, sobradinho. Então, a ideia é basicamente fazer um reservatório de usina hidrelétrica reversível sazonal, próximo do reservatório de Sobradinho, é mais ou menos aqui. Aqui a altura do rio é 411, a cota máxima do reservatório de Sobradinho é 392. Então, bombeia durante o período úmido, armazena aqui, nessa pequena área, você faz uma barragem de 230 metros, um tubo de 8 quilômetros, e armazena. A cota varia de 550 a 700, então 150 metros de variação, e você consegue armazenar uma boa quantidade de água. O armazenamento de Sobradinho chega a 30, 20 hectômetros cúbicos. Aqui seria 8. Então, você precisaria de outro reservatório em outro lugar, mas se criar 2, você consegue operar Sobradinho na cota mínima, que você não vai precisar dele, que você vai armazenando em outro lugar. E Sobradinho, a área do espelho de Sobradinho varia de 1.100 para 4.200. Ela aumenta quase 4 vezes. Então, a evaporação também aumenta 4 vezes. Então, se você deixar ele lá embaixo, como se nunca tivesse sido construído, que seria até melhor, você vai diminuir consideravelmente a evaporação e o impacto ambiental também, que aquilo enche uma área imensa depois de vazia, que provavelmente não é bom para as pessoas que moram em volta daquela área, com certeza, muito menos para os animais que moram ali. Mas isso aí é só uma proposta também de uma usina, de trocar a operação de Sobradinho para uma usina hidrelétrica reversível sazonal. Esse projeto de Muquem fica no meio da Bahia, próximo de um grande potencial de geração eólica. Então, pode bombear mais quando você tem geração eólica, bombear menos quando não tem geração eólica, gerar mais quando não tem geração eólica, gerar menos quando tem geração eólica, e dessa forma otimizar a linha de transmissão que você vai ter transmitindo para o Sudeste. Mesma coisa para a solar, aqui tem um potencial enorme de energia solar. Durante o dia você bombeia mais, porque você tem mais energia. Durante a noite você bombeia menos. Durante o período seco você gera mais quando está de noite, você gera menos quando está de dia. E você consegue operar, ter uma eficiência de 95%, porque Sobradinho não tem muito vertimento, então a eficiência também não é lá muito alta. Então você consegue ter uma eficiência, essa eficiência que eu considerei a evaporação de Sobradinho, é 95% por causa da evaporação de Sobradinho, porque você diminui a evaporação, você tem ganho energético pela diminuição da evaporação. Então, esse projeto tem 4,8%, aumentaria 4,8% do SIM e alagaria uma área bem pequena. Esse índice daqui é comparando com Furnas. Tem sempre esse índice daqui, 11. Então, alaga 11 vezes menos do que o reservatório de Furnas. É porque também tem varia 150 metros a cota do reservatório e tudo mais. Vamos lá, agora Pardo. Pardo é parecido com o Muquem, ele também diminui a evaporação de Sobradinho, porque é na bacia de São Francisco e fica próximo do reservatório de Três Marias aqui. Então, esse rio daqui é Rio das Velhas. O Rio das Velhas, a bacia do Rio das Velhas é onde é que fica Belo Horizonte. Então, o rio passa, vem bem para cá. A proposta é fazer umas barragens para você direcionar o espelho d'água próximo, para você diminuir o tamanho da tubulação, para você fazer um reservatório aqui. E esse reservatório também, a barragem é pequena, comparado com a quantidade com a variação da cota. Porque parece também plano, mas uma caixa d'água mesmo. E você consegue variar 150 metros de variação, aumenta a capacidade de armazenamento em
14,5. A eficiência é um pouquinho mais baixa porque aqui é muito alto, então você perde com bombeamento. Porque aqui a altura aqui é mais ou menos 480, a altura, não, 540. Mas é uma cota grande que você consegue bombear. Então, por isso que a eficiência é mais baixa. Aqui também levando em consideração a diminuição da evaporação, assumindo que Sobradinho vai operar mais baixo. Essa aqui é Peçanha, a usina hidrelétrica reversível de Peçanha. A usina hidrelétrica reversível de Peçanha também tem é interessante, por quê? Porque se você fizer um reservatório grande de acúmulo, aqui a montante do rio Xingu, você vai viabilizar a construção de novas usinas elétricas que não estão inventariadas. Aqui também eu que desenvolvi, por quê? Porque como você vai regularizar o rio na cabeceira do Xingu, vai fazer sentido você criar novas usinas hidrelétricas lá no rio Xingu. Eles têm uma capacidade grande de armazenamento energético. Você pode fazer... Essa foi a minha primeira proposta, que tem uma área alagada imensa. Se você fizer uma barragem menor aqui, uns canais aqui, diminuir o espelho d'água, você pode diminuir o espelho d'água. A intenção é trazer o espelho d'água mais ou menos aqui, de construir um canal de 10 a 20 metros, a tubulação, e o canal de 10 a 20 metros para chegar no nível mínimo, né, do reservatório. Você tem que... Aqui, esse aqui é o reservatório cheio, esse aqui é o reservatório vazio. E nesse reservatório, no meio da bacia do Xingu, você consegue variar 90 metros a cota do reservatório e aumenta consideravelmente o armazenamento. A eficiência também é alta porque você vai... Eu assumo que isso aqui esteja construído. Então, você vai diminuir o vertimento aqui consideravelmente. Vai pegar a água que passa durante o período úmido, vai armazenar e passar durante o período seco. Os outros projetos aqui também são bem parecidos. Careca, é no rio Teles Pires, São Manuel, perto de Sinop, que já está em construção, já está quase pronto. Essa daqui é a Careca. Ela tem uma área alagada um pouquinho menor do que as outras, porque a cota só varia 70 metros. 70 metros não é muita coisa comparado com os outros, né? Só que tem uma eficiência grande também. Agora, o Paranorte é em Rio Jurema, na cabeceira aqui do rio Tapajós, bem parecido com o outro. Tem um índice de armazenamento 3 vezes melhor que Furnas. Só que esses 3 têm uma vazão enorme, né? Você vai precisar de muita turbobomba. A tubulação tem que ter um diâmetro enorme, vai ter várias tubulações. Então, você tem que fazer o cálculo muito bem feito para ver se realmente é viável, mas é muito caro. Isso é um absurdo, uma obra enorme. Não é ideal, por quê? Porque a cota varia pouco. Você vai armazenar energia a 450 metros, comparado com o barreiro, que é 1.450, você vai gerar de 1.450 a 50 metros. Então, aqui você consegue armazenar pouca água pelo volume, porque ela não está tão alta quanto os outros projetos. Mas tem possibilidade de fazer. Aqui é a usina de hidrelétrica reversível de Macacos, que é na bacia do Araguaia. Também desenvolvi vários outros para regularizar o rio Araguaia, para gerar Itucuri igual Itaipu. Fizeram todos esses. Aqui tem até um outro projeto interessante, que no meio do rio Araguaia você tem inundações anuais, porque está assoreada a parte do rio que você tem uma bacia sedimentar bem plana, que começa, no final ela está assoreada. Se você fizer um canal, você vai conseguir controlar a inundação e você vai conseguir controlar a água armazenada na bacia sedimentar. Então, eu estou desenvolvendo um artigo sobre o assunto, armazenamento em bacia sedimentar, que também armazena quase a mesma quantidade de água do que Serra da Mesa, na estimativa que desenvolveu. Mas aqui o Bacia do Araguaia também tem muito projeto. Um benefício interessante desses projetos é que você vai armazenar energia no meio do caminho da geração das usinas hidrelétricas na Amazônia para o Rio de Janeiro. Então, o que acontece? Por exemplo,
Belo Monte tem uma capacidade de 11 gigawatts. Você, se fosse fazer o projeto agora, considerando essa usina hidrelétrica reversível aqui de Peçanha, você faria uma linha de transmissão até aqui de 11 gigawatts. Só que como durante o período único você vai usar uns 3 gigawatts de bombeamento para armazenar água lá para cima de Peçanha, a linha de transmissão daqui para cá vai ser de 11 menos 3, 9 gigawatts. Então, vai diminuir o custo, não vai precisar ser 11, vai ser 9. Por quê? Porque você está armazenando 3 gigawatts aqui. Então, isso daí é uma possibilidade de diminuir o custo de linha de transmissão. Aqui é os detalhes de todas as usinas, né, que eu fiz, os projetos. E tem o armazenamento energético somado, aumentaria 140 e alaga uma área de 3.314 km², que é menor do que Sobradinho, que armazena 10%. Então, você vê uma diferença grande entre a capacidade de armazenamento energético de usinas hidrelétricas reversíveis sazonais e usinas hidrelétricas convencionais com armazenamento. Então, eu fiz essa tabela mostrando as usinas hidrelétricas com armazenamento, a sua área alagada por capacidade de armazenamento. Você tem que varia. Aquela do Barreiro, entre Rio e São Paulo, é 1,8. Comparada com Baubina, alaga uma área quase 1000 vezes menor do que Baubina. Só que na média aqui de armazenamento, você teria um armazenamento 20 a 30 vezes menor do que a média dos reservatórios de acumulação. Essa daqui, aqui é Nova Ponte, que é 19 km² por gigawatt médio, que é a melhor usina de acumulação do SIM, em relação à área alagada por capacidade de armazenamento. Então, depois de ter desenvolvido esses projetos, eu pensei, vamos ver problemas ambientais, né? Então, peguei um mapa, estudei os locais. Esse mapa daqui, só para apresentar os resultados. Você tem as áreas de conservação em verde, as terras indígenas em rosa, os quilombos em vermelho e os assentamentos sem terra em marrom. E você tem que, desses projetos que eu acabei de apresentar, na Bacia do Iguaçu, o Palmetal está dentro de uma área de preservação ambiental Serra Esperança, então, claro, não seria considerado como um projeto viável, mas teria outros projetos como Areia e Iratim que poderiam ser desenvolvidos. Estrela, no Uruguai, não está em nenhuma das categorias. Preto, na Iratim, também não está. Raizama, que viabiliza a cascata do Rio Paranaã, que é perto da Serra da Mesa, está em uma área de proteção ambiental, então também não vai ser considerado. Só que naquela região próxima, bem próximo do Rio Paraná, tem outros lugares para fazer usinas hidrelétricas reversíveis sazonais que não estão dentro de área de proteção ambiental, mas a barragem vai ser maior, o tubo vai ser maior, tem vários benefícios e problemas. Jardim fica entre o Rio Claro e o Rio Verde, também não tem problema. Com a área de conservação, claro que tem vários problemas, né? Mas com a área de conservação, a área indígena quilombolas não tem. A Serra da Canastra é dentro de uma área de proteção integral, que é o Parque Nacional da Serra da Canastra, que também não vai ser considerado, que acho que vai ser muito difícil alagar o Parque Nacional. Barreiro também está no Parque Nacional da Bocaina. A Serra da Canastra não tem opção. Mas Barreiro também, se fizer uma tubulação de 30 km em vez de 12, e você armazenaria menos energia, menos água, mas conseguiria fazer fora do Parque Nacional da Bocaina. Muquem, no São Francisco, Muquem Pardo, no São Francisco, não estão em área de conservação, terra indígena. Peçanha, no Xingu, está. Também não tem possibilidade no Xingu, porque Xingu é todo rodeado de terra indígena. Só que o Careca, para Norte e Macaco, que fica naquela região da Amazônia, não estão em área de conservação, nem área
de terra indígena, nem quilombola, nem assentamento sem terra, mas tem várias propostas de fazer a área, tanto de Careca quanto de Paranorte, área de conservação ambiental, só que no momento não são. Então, os benefícios da usina hidrelétrica reversível sazonal são aumentar a capacidade de armazenamento energético do Brasil, viabilizar a construção de novas usinas hidrelétricas na bacia do Amazônia. Por quê? Porque o problema de desenvolver hidrelétrica na bacia da Amazônia é que não tem reservatório lá. Mas se você botar o reservatório com uma usina hidrelétrica reversível sazonal, você vai poder viabilizar a construção, porque vai diminuir a linha de transmissão, vai regularizar o rio, então você vai poder viabilizar a construção de usinas hidrelétricas na Amazônia. Você vai viabilizar a construção de novas cascatas, por adicionar armazenamento na cascata, como o exemplo de Raizama. Vai reduzir o vertimento e evaporação, como exemplo do Rio Uruguai e Rio São Francisco. Vai reduzir a intermitência da geração eólica e solar, porque quando tem vento você bombeia mais ou gera menos. Quando tem geração solar você bombeia mais ou gera menos também, de acordo com a disponibilidade de geração na região. Você tem a possibilidade de aumentar a eficiência de armazenamento, podendo chegar a maior do que 100%. No mundo inteiro não existe um sistema de armazenamento maior do que 100%. Não existe. Todo mundo fala 95, 90, não existe um sistema que armazena energia com mais de 100%. Mas esse aqui, como vocês já viram, chega a 139, 120, porque você diminui o vertimento da cascata ou a evaporação da cascata. Tem possibilidade de reduzir o custo das linhas de transmissão das hidrelétricas geradas na Amazônia e uma coisa bem importante também para a segurança energética do Brasil, ele vai descentralizar o armazenamento energético do Brasil. Sobre o impacto ambiental, a área alagada é menor do que usinas hidrelétricas reversíveis de acumulação e aumenta a disponibilidade hídrica para múltiplos usos de água, porque no final das contas armazenar água não é um problema, né? O problema é a falta d'água, né? E eu estou propondo, para quem estiver interessado, um grupo, né, de usinas hidrelétricas reversíveis sazonais. E caso vocês queiram receber informações sobre a tecnologia, que eu estou numa missão aí de divulgar o máximo possível essa tecnologia. Esse aqui é o e-mail, usina hidrelétrica reversível, UHR, sazonais. Eu gosto de falar sazonais porque esses são 3 exemplos, mas eu fazendo esses 3 exemplos, já vi mais de 100 possibilidades de projetos, mais de 100. Nunca foi estudado porque nunca foi considerada essa tecnologia, mas existe potencial imenso de usinas hidrelétricas reversíveis sazonais. Então, sinto-se à vontade de mandar um e-mail que eu mantenho vocês atualizados. Não é sazonal, não, é sazonais. Eu gosto de falar sazonais porque eu sempre apresentava um projeto e todo mundo ficava achando que aquele era o projeto, só existia ali, mas não é sazonais. Tem vários projetos, várias possibilidades de projeto. E é isso aí. Agora eu vou abrir para perguntas. Os projetos que você apresentou são projetos interessantes e a gente vê que tem um ganho, né, na geração, no caso, da potência elétrica de cada usina dessa. Mas a pergunta que eu queria fazer a você é o seguinte: dentre esses projetos, considerando a viabilidade técnica e econômica, qual é o mais atrativo que você vê ali e o mais urgente que poderia levar a um ganho significativo da potência energética? Eu acho o do Uruguai, porque você vai diminuir o vertimento, a cascata já está bem desenvolvida. O Iguaçu também. Os do Sul, porque tem muito vertimento no Sul. E chove pra caramba lá e verte. O Sudeste também. Primeiro quero lhe cumprimentar por apresentar uma ideia que foge um pouco da caixinha, né? E eu espero que você consiga fertilizar o pensamento predominante na EPE,
e também no ONS. Eu fico imaginando o ONS que, pelos seus modelos New Wave, Decomp, etc., que orientam a operação do sistema, do SIM, né? Eles entrariam em pane se tivesse essa história de usina reversível, né? Porque é algo que não vai fazer funcionar aquele sistema lá. Mas eu acho muito importante, muito interessante suas ideias e gostaria de saber como é que você se relaciona com o EPE, porque aquele povo só consegue pensar em eólica hoje em dia, né? A falta de integração do planejamento, da operação e da expansão é uma... Eu já apresentei na EPE, eu fiz até um convite para o Thomas Kim numa consulta pública aqui no Clube de Engenharia.